São 10 horas 12 minutos, voltando então com o CBN Campinas, recebendo aqui nos estúdios Abel Pedroso, na CBN Campinas, o prefeito Dário Saad, a quem a gente agradece esse contato, essa participação aqui no CBN Campinas. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Paradela, bom dia, ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui com vocês. Prefeito Dário Saad, vamos começar aqui falando sobre essa retomada econômica na cidade de Campinas. A gente tem aí 2 anos muito difíceis ainda, com o final do mandato do prefeito Jonas Donizete, onde tivemos aí fechamento, depois um 2021 que tinha uma expectativa muito boa lá naquele comecinho, mas aí veio a segunda onda e trouxe mais dificuldades, não tanto quanto em 2021, mas de qualquer maneira a avalanche continuava, né? Como é que a gente pode traçar esse 2022? A gente está em plena quarta onda, mas uma situação diferente, né? Olha, Flávio, o ano passado foi um ano extremamente difícil. Quando eu assumi em janeiro, havia expectativa de que a pandemia caminhasse por um controle. E veio a segunda onda, que foi devastadora, né? Nós chegamos a ter mais de 200 pacientes na fila de espera de enfermaria, UTI, mas a cidade não deixou ninguém para trás. A cidade atendeu a todos, com as dificuldades, com os problemas, ninguém nega isso, eu não sou uma pessoa que nega os problemas, mas a cidade atendeu a todos. E agora nós estamos caminhando também novamente para o controle da pandemia e vem esse novo aumento de casos, que é uma subvariante da Ômicron, que é a BA5, a BA4 e BA5. Mas tem se mostrado uma variante muito menos agressiva, impactando menos a rede hospitalar, e isso nos permite um ambiente assim, de dificuldade, muitas vezes no atendimento de casos em unidades de pronto atendimento e pronto-socorro, mas não está impactando a rede hospitalar como impactou a segunda onda. Prefeito, então vamos falar nesse impacto menor. Agora, no impacto econômico, a gente teve bastante, porque a gente falou da situação da área da saúde, não está precisando abrir leitos como a gente via no ano passado ou mesmo no ano retrasado. Como é que está a situação econômica e todo um esforço da prefeitura dessa desburocratização, uma facilitação? Qual a expectativa da prefeitura? A gente está falando do programa O PAS, né? A expectativa com os resultados do PAS é muito boa. Não só a expectativa, mas a realidade já mostra isso. A realidade, nós tivemos a geração de empregos em Campinas, que no estado de São Paulo foi uma das maiores. Ontem eu estive em um evento com 4 prefeitos e Campinas foi destaque na geração de empregos. Nós estamos vendo a retomada dos eventos, a retomada de novas empresas chegando em Campinas. Então, na nossa opinião, o PAS já está dando resultados concretos na vida econômica da cidade de Campinas, e a nossa expectativa é muito boa para o segundo semestre e para o ano de 2023. A gente vai numa expectativa muito boa, o senhor fala de resultados já acontecendo, em um momento que o país é complicado, né? O país é cíclico em crise, né? A gente gosta de sair de uma crise e já começar outra. A gente tem uma inflação disparando, né, em vários setores, deu uma desacelerada, mas... É uma preocupação, Flávio, imensa. A inflação, às vezes quem é mais jovem e está nos ouvindo na CBN, não viveu a época da hiperinflação, é um horror. E esse fato da inflação estar aumentando, nós tivemos no último ano 12% de inflação, é muita coisa, isso nos preocupa. Nós, em Campinas, estamos fazendo a lição de casa. A gente reduziu o IPTU de galpões, nós fizemos uma lei de incentivo mais agressiva com responsabilidade. Nós estamos fazendo a desburocratização da prefeitura, mas precisamos de um ambiente macroeconômico no país mais saudável, com uma inflação mais controlada, com a possibilidade de crescimento do país. E isso nos preocupa muito. Qual a expectativa, então? Porque a gente vai para um ano eleitoral. Já estamos nele, estamos caminhando já para os finalmente, né? Isso. Saber quem vai realmente disputar, mas tudo leva a crer que a gente vai ter essa grande polarização entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Expectativa para esse segundo semestre e também um comecinho de 2023 que deve ser muito difícil qualquer um que vença, né? A expectativa da macroeconomia do país num ambiente eleitoral, de disputa eleitoral muito acirrado, não é boa.
não é boa. A gente espera, eu até torço muito, Flávio, para que a eleição desse ano, que a temperatura abaixe um pouco. Eu respeito muito quem é apoiador do atual presidente, respeito quem apoia o ex-presidente. Agora, nós precisamos baixar o nível, a temperatura dessa campanha, porque a temperatura muito alta, ela compromete, ela contamina a economia do país. E é isso que a gente precisa preservar. O país pode ter disputas políticas, cada um tem a sua opinião sobre diversos aspectos da vida do país, ou ideológico, ou de como administrar um país, mas a temperatura tem que ser mais baixa. Nós temos que preservar a estabilidade econômica do país, que quem viveu a fase de instabilidade, a fase de hiperinflação, quem viveu o descontrole inflacionário, um país afundado numa inflação, como eu vivi, que tenho quase 60 anos, sabe que isso é um horror. Aí perde quem é de direita, perde quem é de esquerda, perde todo mundo. Então o que eu espero é que o clima eleitoral seja um pouco menos quente e que a economia não seja contaminada, para que a gente possa entrar no segundo semestre sem grandes problemas na economia e também em 2023. E prefeito, então como buscar recursos, a gente falando de governo federal, governo estadual e também a própria iniciativa privada em um momento com um cenário como esse. Tive aí toda uma discussão sobre os leitos pediátricos há uns 2 meses, 3 meses aqui em Campinas. Em um momento, claro, de troca de governo, sai João Dória, entra Rodrigo Garcia vai para a disputa, mas patina. Então, e na semana passada veio o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, depois de uma promessa de abertura de leitos, e que ela não aconteceu na totalidade, naquilo que pedia aqui, no mesmo que foi prometido pelo próprio governador. Como é que está essa disputa em um momento eleitoral, um momento em que o governador mesmo patina nas pesquisas? Olha, nós estamos tratando a questão de leitos pediátricos há muito tempo. Inclusive aumentamos no Mário Gatti, a gente discutiu com o governo do estado essa ampliação. Na semana passada, com a presença do secretário de Estado de Saúde, a gente falou da agilização dessas implantações de leitos, principalmente aqueles de Sumaré que foram fechados em janeiro do ano passado. Sumaré chegou a ter 30 leitos de enfermaria pediátrica e há um compromisso do governo do estado nessa próxima semana ou na outra, desses leitos voltar a ser ativados. É uma necessidade, porque nosso atendimento pediátrico, Paradela, a gente sempre atendeu a região, nós não nos incomodamos de atender, o SUS é universal, eu acredito muito no SUS, mas chegamos a um mês atrás, 1 mês e meio, a atender 35% dos casos pediátricos da região, uma média que era em torno de 25% no máximo. E os leitos da enfermaria de Sumaré fizeram muita falta. Então nós entendemos que há uma necessidade de agilizar essa abertura desses leitos para que a gente possa viver esse período de sazonalidade, que é o período do ano que dá mais doença respiratória em criança, com mais tranquilidade. Uma grande expectativa que se tinha quando a gente ia falar de leito pediátrico é a situação do Hospital Mário Gatti. Isso. Uma grande promessa, né? Sem dúvida. Foi durante a campanha eleitoral. E a expectativa que se tinha que fosse algo simples para ser realizado. Na verdade, já está em fase de adaptação. O que acontece é o seguinte: o Hospital Metropolitano, por que ele não está pronto para atendimento pediátrico? Simplesmente porque ele foi usado na pandemia. E sabe, Paradela, ele foi usado e muito bem usado. Esse hospital foi fundamental para que a cidade pudesse atender a segunda onda com dignidade. Eu falo números que eu comento, são números monstruosos. Só de consultas naquele hospital na pandemia foram 50 mil pacientes com Covid atendendo mais. Só de internação foram 1.700 internações. Isso, acrescentando naquele momento agudo da pandemia, foi o que ajudou a cidade a enfrentar e com sucesso, ressalvo, com problemas que aconteceram, porque eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira, mas com dignidade nós conseguimos atender. E esse atendimento de 50 mil consultas e 1.700 internações atrasou a implantação do pediátrico Mário Gattinho. Agora, há um tempo atrás, encerramos o atendimento de Covid e começamos já as adaptações. Eu vou explicar, lá o Hospital Metropolitano tem uma estrutura boa, mas é um hospital geral.
O hospital geral é de adulto, tudo. Quando nós fizemos o projeto para transformá-lo em um hospital 100% pediátrico, tem que fazer adequações. Tudo muda um pouco, não é? Em pediatria a gente fala que a criança não é um adulto pequeno, ele tem suas características, mas já está em processo. A gente acredita que até o final desse ano esse hospital estará funcionando, sim, adequado, como a cidade merece. Se não fosse a pandemia, se nós não precisássemos usar essa unidade hospitalar para o atendimento da pandemia, esse hospital já estaria pronto. Agora, o motivo de nós usarmos foi extremamente justo. Você, que é um dos jornalistas que mais acompanhou a pandemia, conhece tudo de pandemia em Campinas, sabe que aquele atendimento foi fundamental no momento mais agudo. Esse hospital foi uma bênção para a cidade de Campinas do ponto de vista de ter sido usado para o atendimento à pandemia. Não nego esse ponto, sempre que posso eu falo aqui no CBN Campinas que foi uma das decisões acertadas da foi difícil de fazer essa adaptação anexa ao Hospital Mário Gatti. E foi difícil, sabe por quê? Aquele hospital tinha problemas seríssimos de gestão anteriores, a gente não interessa. Acompanhamos também. Na justiça, coisa complicadíssima. E nós não tínhamos como fazer a contratação dos serviços daquele hospital. O que nós tínhamos que fazer é a intervenção. E nós decretamos a intervenção, que do ponto de vista jurídico chama requisição administrativa, e colocamos a equipe técnica do Mário Gatti para gerenciar. E foi um sucesso do ponto de vista de assistência. Quando a gente vive um problema, a gente consegue resolver, no momento você não vê a magnitude que foi. Agora, eu faço uma pergunta para você. Onde 50 mil pessoas iriam ser atendidas na pandemia? Onde nós iríamos internar 1.700 pessoas? 1.700 é muita coisa, é um volume de atendimento monstruoso que nos salvou naquele momento. Tivemos que retardar o cronograma do Mário Gatti, tivemos, mas por um motivo de saúde, não foi motivo administrativo, não foi falta de vontade, não foi nada, foi questão de prioridade. Naquele momento nós precisaríamos atender a segunda onda da pandemia e conseguimos, graças a Deus e graças à postura. Pra você ter uma ideia, a gente às vezes não comenta, o Paradela. Naquele momento, quando nós fizemos aquela medida dura, que foi a requisição administrativa, os órgãos de controle, o Ministério Público, no mesmo dia nos questionaram. E nós enviamos para os órgãos de controle, o Ministério Público, para a Justiça, toda a justificativa. E eles entenderam e a coisa foi aceita totalmente. Então, a gente está nessa fase e eu tenho certeza que daqui a muitos anos nós podemos estar mais velhinhos e nós vamos olhar e pensar como conseguimos atender aquela pandemia tão cruel. Porque foi cruel, está sendo cruel. É que a gente, dentro do problema, a gente quer resolver, quer dar resultado positivo, mas que foi difícil, foi. Não, claro, e a gente coloca essa decisão como extremamente acertada para aquele momento. Se falava muito em hospital de campanha e fez, na verdade, um hospital geral para esse atendimento de Covid. Qual era a diferença, Paradela, que muita gente às vezes falava do hospital de campanha? O problema é que o hospital de campanha ele é ótimo para hidratação, para casos leves. Então, por exemplo, dengue, a pessoa toma um soro, na maioria, claro, ele se hidrata, melhora, mas aquela segunda onda da Covid não foi caso leve, foram casos que precisavam do quê? De internação em UTI, enfermaria pesada, e o hospital de campanha não dava essa estrutura. Aquele hospital, ele rapidamente ele ficou pronto, rapidamente ele atendeu a população e foi o que ajudou muito a cidade a enfrentar a pandemia. Perfeito. A grande situação a partir dessa desativação, o ouvinte, mesmo a própria empresa, tem mais detalhes do porquê se leva tanto tempo ficando um prazo para o final do ano. Por exemplo, o que nós estamos fazendo lá? A rede de gases, que passa os gases medicinais, ela era uma rede de gás para adulto e já com uma certa idade. Então nós estamos fazendo uma revisão e troca de uma parte da rede de gases. Coisa técnica. A elétrica do hospital funciona bem, está funcionando, mas a gente quer entregar uma elétrica totalmente revisada, revisão de telhado, uma série de coisas simples, que não é nada complicado, mas que demanda tempo. Por exemplo, algumas paredes dentro lá que são estruturas para adulto. Está perfeita. Se ali eu for transformar aquele hospital no hospital adulto, podia funcionar semana que vem. Mas tem que mudar umas paredezinhas, umas coisas pequenas
que nada, obra grande, nada disso, e que demanda um certo tempo. Então, assim, isso está sendo feito porque a gente quer entregar um hospital pediátrico de qualidade, estrutura bem feita, como a população de Campinas merece. Falando em prazo, o pessoal pergunta também sobre outra situação que o senhor tinha conversado aqui no CBN Campinas, falando sobre a licitação do transporte público, o edital em abril. E agora a gente está falando para outubro. Esse ano a gente tem esse edital que há tanto tempo já é uma novela. Não, eu falo com toda tranquilidade. A gente estava falando no primeiro semestre de publicar o edital, um pouco antes do final do primeiro semestre. O que nós fizemos, que deu esse retardamento um pouco, foi a questão seguinte: o prazo de lei da gente deixar o edital em consulta pública é o prazo de 30 dias. Mas na licitação anterior que foi publicada, o próprio Ministério Público questionou a administração anterior de deixar esse prazo de consulta pública em 90 dias. Aí foi decidido, a gente estava previsto para fazer entre abril, maio, julho até a publicação. Vamos publicar o edital em julho para consulta pública, só que nós poderíamos já finalizar a consulta pública e publicar em agosto. Como houve essa recomendação do Ministério Público anteriormente, não foi nesse certame, a gente já optou de dar 90 dias. Porque o prazo de consulta pública para o edital, do ponto de vista da transparência, das sugestões, ele é mais importante para dar um edital mais tecnicamente possível e mais perfeito. Paradela, quero fazer uma reflexão. O sistema de transporte público no país está passando por uma crise sem precedentes. Ninguém aguenta um diesel no preço que está. São Paulo, pelo que eu percebi, eu estava em São Paulo ontem à noite, foi decretado greve, acho que começou em greve em São Paulo. Eu converso com o prefeito de Salvador, os empresários de ônibus devolveram o serviço para a prefeitura de Salvador. Eu converso com prefeitos do Brasil inteiro. O problema, tanto que há uma mobilização de prefeitos para que o governo federal faça um investimento nos municípios acima de 200 mil habitantes para ajudar a pagar um pouco o custo do transporte coletivo. Por quê? Porque a população não consegue pagar, a passagem é cara. A prefeitura tem que fazer subsídio até um limite, que também vai tirar dinheiro de outros lugares. O governo federal tem que ajudar. Como ajuda? Há uma proposta que quem defende com muita inteligência é o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião. A gente tem que criar um sistema único de transporte público, como o SUS. Então o município pode ficar responsável por uma parte, agora o governo federal, o governo estadual tem que ajudar também. Porque aqui tudo isso fica só por conta do município. Se o óleo diesel tivesse R$2, R$3 mais barato, tudo bem, acho que não teríamos grandes problemas, mas o preço que está o óleo diesel, é muito difícil você manter um sistema funcionando. E como eu falei, enquanto que você imaginava que uma cidade como Salvador, os empresários chegassem lá e devolvessem? Então, tá uma crise. Nós estamos fazendo esse edital do transporte coletivo nosso aqui, ele está sendo feito com assessoramento técnico da FIP. A FIP é uma fundação conceituadíssima. A FIP está fazendo o edital junto com os técnicos da INDEC. Então, nós imaginamos que vamos propor um edital agora em julho e que vai ficar em consulta pública por 3 meses, que seja um edital bom e viável e que coloque para funcionar o sistema do BRT. Quer dizer, o momento é muito ruim para a gente discutir o transporte, porque com o preço do diesel nesse valor, tudo fica caro, tudo é complicado, mas nós estamos fazendo tecnicamente e buscando o melhor edital possível. O senhor citou o sistema do BRT, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes também falando sobre essa situação, da entrega dessa obra, não do funcionamento que depende exatamente desse edital, mas muita gente fala da entrega da obra, que ainda há algumas coisas sim, muitas ainda meio cruas. Algumas coisas estão cruas sim, nós estamos há meses em negociação, em situações com o consórcio que está atrasado. Há uma alegação que, infelizmente, nós não temos que aceitar, que é a realidade, mas não dá para a gente aceitar, que é o preço do material de construção. O preço do cimento, da pedra, da areia, do ferro, aumentou absurdamente. Agora, nós podemos dar reajustes e realinhamentos que estão dentro do contrato, dentro da lei. Eu não posso, por mais que possa ser justo, eu não posso falar, subiu, o ferro subiu 300%, o cimento subiu 1000%, eu não tenho condição, que eu dou reajuste que está em contrato.
E nós estamos pressionando o máximo possível. Se chegar no limite de romper contrato, vai romper, vai licitar de novo. Eu estou em cima disso todo dia. Isso me incomoda muito. Eu estou em cima disso todo dia. Porque realmente essa fase final pegou esse aumento absurdo de preço de material de construção, que é aquela famosa inflação que você citou aqui e que começa a atrapalhar em todos os aspectos da gestão pública. Prefeito Dário Saad, queria agradecer a participação do senhor aqui mais uma vez na CBN Campinas e essa gentileza de poder atender a CBN aqui nos estúdios Abel Pedroso. Olha, Paradela, eu agradeço muito o convite. A CBN é importantíssima nessa possibilidade que a gente tem de conversar diretamente com os nossos ouvintes, com o cidadão de Campinas. Muito obrigado, um abraço a você, um abraço a todos. São 10h33, daqui a pouco repórter CBN.